Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista, hipnoterapeuta e fundador do Instituto Suavemente. Bem-vindo ao nosso canal de podcast e entrevista. Aproveito para pedir seu clique aqui para se inscrever no nosso canal, hoje com mais de 100 mil visualizações combinadas nas nossas redes sociais. Isso tudo graças a vocês que nos assistem. Hoje, nosso entrevistado é o Miller, ex-atleta profissional de futebol, tetracampeão de 94, 2 mundiais, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 4 campeonatos paulistas e uma Copa do Brasil. Miller, muito honrado ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, sem dúvida nenhuma. Vai ser um grande papo nosso aí. Miller, em que estado você nasceu? Quantos anos você tinha quando começou a jogar bola? Em qual clube? E quem foi seu maior incentivador? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, em 1966. Sou o 7º filho, né? Meus pais tiveram 8 filhos, eu sou o 7º. Bom, minha infância foi, assim, muito pobre, né? Eu vim de uma família muito pobre, lá no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comecei a jogar futebol nas categorias de base do time da cidade, o Operário Futebol Clube. Do Operário? Exatamente, em 1981. Naquela época o Operário nem era da primeira divisão, ainda nem tinha? Não, o Operário participava da primeira divisão do campeonato, porque o Campeonato Brasileiro tinha... era que nem a Copa do Brasil hoje, né? Tinha entendi. mais de 60 times, né? Então, o Operário fazia parte, nos anos 70, até o começo dos 80, o Operário, ele disputou o Campeonato Brasileiro, assim, fazia grandes times, né? E disputava de igual para igual com os grandes, né, da capital. Exatamente. E eu comecei lá no amador do Operário, né, em 81, aí 82, agosto de 82, depois de 1 ano e meio, eu me transferi para São Paulo. Essa é a próxima pergunta. Me fala da sua trajetória da base até chegar no São Paulo Futebol Clube e quais foram suas maiores dificuldades? Então, boa pergunta, porque quando a torcida, a imprensa vê a glória de um jogador se destacando, eles também não conhecem a história, né? Os processos que a gente teve que passar para poder chegar no auge das grandes conquistas, né? Eu comecei bem cedo, né? Infante, né? 13, 14 anos jogando futebol. Cheguei em agosto de 82 no São Paulo, nas categorias de base. Eu era o 5º reserva. 5º reserva? 5º reserva. Uau. E esse 5º reserva se tornou um dos principais jogadores do São Paulo profissional na oportunidade, né? Em 1984 subi para o time principal do São Paulo e depois segui minha carreira. Vamos continuar aqui na crescente da nossa entrevista, né? Se falando de base, você não acha que os times e jogadores brasileiros estão perdendo sua identidade? Pergunto isso pois antigamente os jogadores da base queriam primeiro se firmar na base para depois pensar em conquistar um lugar no time principal. Após isso, um voo para a seleção brasileira, sendo que hoje só pensam na escala base versus Europa. Isso é em decorrência dos tempos atuais dos empresários e muito dinheiro ao redor disso tudo? Olha, eu respondendo a pergunta anterior, a maior dificuldade era a qualidade, né? A safra era muito boa, né? No São Paulo era o 5º reserva, os 4 que estavam na minha frente eram jogadores de seleção brasileira, né? Quem eram os 4, por curiosidade? Era o Silas, Renatinho, e tinha mais 3... Renato Pemucho? Não. Não. Era o Renatinho da base. Tá. Era o Silas, Renatinho e mais 2 lá, um tão bom quanto o outro, quer dizer, então a maior dificuldade minha foi essa, né? Esse processo de ter que competir com jogadores de grande nível, né? Porque antigamente o futebol brasileiro tinha uma abundância de grandes jogadores de qualidade, por isso que... De qualquer forma te ajudou também, né? Competir com esses ótimos jogadores. Sim, também, porque você cresce, né? Sim. Você cresce no nível deles, né? Então eu acredito que isso, por esse lado, foi bom. Mas por outro lado, a dificuldade é muito grande de você jogar na base, imagine subir para o profissional. Mas hoje a dificuldade... O futebol mudou muito, né? Mudou fora e dentro de campo, como eu conversava com você anteriormente. Hoje a mentalidade do jogador mudou totalmente diferente da mentalidade da minha época, né? Quer dizer, a questão não faz muita questão hoje de querer sair da base e lutar pelo um lugar no time principal, e depois seleção brasileira, e depois Europa, que é já uma escala direto, é Essa escala cronológica, antigamente, ela era feita. Categoria de base, profissional da base que você estava, seleção brasileira,
e depois Europa. Essa escala, antigamente, todos passavam por esses processos. Hoje, como mudou tudo, o futebol virou um grande negócio, aquela coisa toda, aí eu não acho errado. A mentalidade do jogador também mudou, como você bem disse, né? Com a extinção do passe, não existe mais a lei do passe, o jogador, ele é o próprio soberano Que foi bom para o jogador. Foi bom para o jogador e para o empresário. Arrebentou os clubes, porque a Lei Pelé tem várias vertentes que não é boa para os clubes, né? Então, o que acontece? O jogador de futebol, hoje, na base, 15, 16 anos, ele não quer mais subir para o profissional do seu clube, ir para a seleção brasileira, ir para fora do país depois. Não, essa escala cronológica mudou, como você bem disse. É base e Europa. Porque ele sabe também que, se destacando na Europa, consequentemente, ele vai ser convocado para a seleção brasileira, né? Então, acho que... o olhar do técnico brasileiro está muito mais voltado na Europa, porque os melhores estão lá, né? É bem verdade que os melhores jogadores do futebol brasileiro estão jogando fora do país. Hoje em dia, né? Sim. O Brasil, o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que jogam no futebol brasileiro, para a seleção, para a Europa, eles são de quinta categoria. Porque os principais jogadores, né, brasileiros, eles vão para a Premier League, Espanha, mais ou menos Itália, depois tem o leste europeu, né? E Portugal também, né? Portugal bem pouco. Tô falando de times assim, sim. A abundância dos grandes jogadores. Premier League é disparado hoje o campeonato número 1 do mundo. Então o jogador brasileiro bom, ele quer ir para a Premier League na Inglaterra. Premier League, depois vem Espanha, depois vem um pouco Itália, depois vem o leste europeu, que aí é Ucrânia. No seu tempo era a Itália em primeiro lugar. Exatamente, que era a prima dona da festa, né? Né? E aí hoje tem a Arábia. Hoje é Arábia, pelo dinheiro, né? Exatamente. Então, os jogadores que jogam no futebol brasileiro hoje são de quinta categoria. Estão no quinto escalão. É porque aqueles já foram e já estão voltando já no final de carreira também. Até os que nunca saíram. Os que nunca saíram também. Eles estão aqui, quer dizer, então, hoje a Europa quer jogador brasileiro de 13, 14 anos. Quanto mais novo, melhor para eles. Para forjar da maneira que eles gostam que eles joguem lá também, né? Sim, até para criar já uma... Porque como o Messi deu certo, foi com 12 anos de idade para Barcelona e virou o Messi, então todos os clubes europeus, eles acham que fazendo esse processo com os jogadores jovens brasileiros, eles vão ter mais ou menos o sucesso e a plenitude do Messi. Precisa um bom olhar também, né? Mas assim, hoje, como o mundo está globalizado, sem dúvida nenhuma, o jogador brasileiro hoje está todo mundo vendo todo mundo, né? Entendi. Com rede social com a tecnologia, também. Né? Exatamente. Então, acho que os empresários, quando abrem as janelas de janeiro e julho, quer dizer, então o mercado, e não dá para competir com o futebol internacional, né? Com a moeda, dólar, euro, não dá para competir, né? O time europeu, o clube europeu que quer contratar um jogador brasileiro, não tem jeito. Me corrija se estiver errado, mas no meu entender, você jogou em alto rendimento ao redor de 15 anos, técnica, física e psicologicamente. Qual foi sua época e o time que você mais se identificou e, dentre seus principais títulos, quais foram os mais importantes? Sem dúvida nenhuma foi o São Paulo, né, que marcou na minha carreira, porque no São Paulo eu comecei lá, sempre fui São Paulino, venci no São Paulo, um time principal, ganhei 15 títulos pelo clube, quer dizer, então... Só 15 títulos. A identificação maior é com o São Paulo, né? Joguei pelo Palmeiras, joguei pelo Santos, joguei pelo Cruzeiro, joguei na Itália, quer dizer, então fui muito feliz jogando pelo Palmeiras, pelo Santos. O Palmeiras se jogou pouco tempo, mas se jogou um Palmeiras tinha um time que era uma seleção. Eu joguei 1 ano e meio pelo Palmeiras, assim. Fantástico o time, né? Foi um divertimento, né? Porque o time naquele Paulistão a gente fez 50 jogos e 104 gols, né? Então, 104 gols. Então foi uma marca assim que nunca será atingida mais, né? Até porque aquele time nunca mais existirá. Né? Não, realmente foi até a última década do século passado, 90, a gente tinha ainda grandes jogadores em todos os times grandes do futebol brasileiro. Então, acho que o São Paulo marcou por conta disso, por conta das grandes conquistas. E o principal título, eu sempre, outra vez, uma certa feita, um repórter me fez essa pergunta. Eu disse, olha, o título mais importante da minha carreira é o que virá. Porque todos os títulos são importantes. Inclusive os torneios internacionais que eu conquistei pelo São Paulo, Teresa Herrera, Ramon de Carranza, o Troféu Cidade de Barcelona, foram importantes. Porque título é
a coroação de uma temporada. Sim, mas tem um que se guarda com muito carinho dentro de você. Não tem, porque todos, para mim, como eu te falei, tanto o torneio, os torneios... Filho é filho, né? Tanto os torneios na Espanha que a gente venceu, quanto o Mundial em Tóquio 2 vezes, 92 e 93, para mim foram importantes, assim, de igualdade. Lógico que... Cadê a foto para não mentir? Isso. Né? A proporção do bimundial, do bi da Libertadores, ela é totalmente... Toma uma dimensão, né? Grande, uma dimensão mundial, né? Diferente de torneio. Por que você ficou tão pouco tempo na Europa, mais especificamente no Torino, que foi rebaixado para a segunda divisão? Fator financeiro? E aproveitando, me conte a proeza de ter sido o único jogador a ser convocado para a seleção brasileira jogando em um time de segunda divisão. Veja bem, no Torino eu cheguei lá no segundo semestre de 88, né? O Torino me comprou. E no primeiro ano a gente caiu para a Série B, para a segunda divisão do Campeonato Italiano. E eu fiz 11 gols. 11 gols? E eu era o jogador mercado, como eles falam lá, né? O Milan me queria, a Roma me queria, a Lazio me queria. Né? Só que no final do campeonato, no primeiro ano do campeonato italiano que eu disputei, faltando 10 jogos, o Torino foi adquirido por um novo dono, né? Um banqueiro, Gianmauro Borsano. Naquela época, lá na Europa, os times têm dono, né? Na Itália, na Itália, especial. Tá. Itália e Inglaterra. Isso. Então o que acontece? Ele não quis deixar eu sair. E como eu já estava bem ambientado na cidade, etc., eu também falei, já que eu estou aqui. E no segundo ano, na Série B do Campeonato Italiano, ele fez um timaço, melhor que o do ano anterior. Mas só que já era um outro dono, né? Sim. Ele contratou jogadores de time grande, com mentalidade vencedora, né? Então nós passamos na Série B. E já na Série B, eu voltei para a seleção brasileira. No ano de 89, eu voltei num amistoso contra a Itália, em Bolonha. Isso era o Lazzaroni? Isso, o Lazzaroni. Tá. Eu voltei, e já em 90, nós tínhamos voltado para a primeira divisão. Né? Então eu voltei para a seleção brasileira no amistoso, não nos amistosos, né? Sim. Joguei no ano de 89, o Brasil fez um amistoso contra a Itália, em Bolonha, contra a Inglaterra, no antigo Wembley, contra a Holanda em Rotterdam. Todos esses amistosos do ano de 89 eu participei, né? Em Bolonha eu joguei de titular, depois os outros eu era banco e entrei no segundo tempo. Mas foi um fato inédito, né? Bom, que tipo assim, eu já vinha de um Mundial de 86 no México, né? O Lazzaroni me conhecia. O Lazzaroni, quando ele me convocou em 89 contra a Itália, em Bolonha, ele foi no meu quarto e perguntou, você quer voltar para a seleção? Eu falei, claro que eu quero. Seleção é um auge do jogador. Aí ele falou, então tá bom. Ele só falou isso, só fez a pergunta, eu respondi, ele levantou, foi embora, e quer dizer, de lá até a Copa de 90, eu participei de todas as convocações, inclusive a Copa de 90. Não podemos evitar as frustrações da vida, e creio que no mundo futebolístico é cheio delas. Seria errado dizer que uma das suas maiores frustrações no futebol foi a recusa do São Paulo em te acolher após sua volta do Japão? Fora essa, quais são as outras mágoas dentro do futebol que você gostaria de compartilhar? E aproveitando a pergunta, por que você não quis ficar por lá? Olha, eu fui no final de 94, veja bem, nós perdemos a Libertadores em 94 para o Vélez nos pênaltis no Morumbi, 120 mil pessoas. É uma frustração grande, perder título. Depois, consequentemente, eu fui para a Copa do Mundo em 94. O tetracampeão, nós conquistamos. Sim. Em 94. Eu voltei para o São Paulo. Mesmo diante de tudo isso, 94, aquela coisa toda, joguei poucas partidas e o São Paulo não me quis mais. E eu fiquei muito triste com isso. Né? Poxa vida. Eu conquistei todos aqueles títulos e o São Paulo, Tele Santana, fala assim, não, o Miller já deu. Aí eu fui para o Japão. Perdão, primeiro eu ia para o Everton da Inglaterra, não deu certo, voltei. Você chegou a jogar no Everton? Não, não deu certo, e voltei e fui pro Japão. Aí fui pro Japão e fiquei 3 meses. 3 meses? 3 meses. A minha família não se adaptou no Japão. E depois de 3 meses eu voltei. Não voltei por causa de dinheiro. Eu voltei porque eu gostava de jogar futebol. Até porque lá eu ganhava em dólar. Aqui voltei para ganhar em real. Então, não era proporcional. Não, absolutamente. Eu voltei ganhando 20% do que eu ganhava no Japão. Uau. Então, quer dizer, não foi questão de dinheiro.
Foi questão de estar feliz no lugar, aquela coisa toda. Tá? Quando eu volto pro Palmeiras, eu só joguei no Palmeiras porque o São Paulo fechou as portas para mim. Que eu queria voltar pro São Paulo. Só que o Tele Santana, o presidente da época, não me quis. Aí a Parmalat, o Palmeiras era, nos anos 90, era a Parmalat, que deu muito certo. Uhum. Eles me chamaram e me contrataram. Eu fiquei muito satisfeito com isso, né? Então, aí por conta disso que eu fiquei. Em 95 no Palmeiras, não conquistamos nada. Em 96 o Vanderlei Luxemburgo fez aquele timaço, aquela seleção que foi campeão paulista em 96. Cara. Então, graças a Deus que eu fui pro Palmeiras, porque joguei numa seleção que me deu muito prazer. Belo time, realmente. Quais foram, na sua opinião, os 5 maiores jogadores de futebol brasileiro, não incluindo Pelé, lógico, e as 3 maiores duplas de ataque de todos os tempos? Olha, como eu comecei nos anos 80, onde a safra era riquíssima de jogadores brasileiros aqui no Brasil, é claro que eu vou cometer um pouco de justiça, porque vai sobrar gente boa, né? Não, mas assim, tenho certeza disso, mas na sua opinião, né? Sim. Antigamente você podia fazer 3 seleções de alto nível. 3 de alto nível. Mas vamos dizer 5 jogadores. Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo e Leandro, lateral direito do Flamengo. Sobrou bastante gente aí. Mas... Júnior, lateral esquerdo. Dá o saudoso Dirceu. Quer dizer, então, aquele time de 82 da Espanha, da Copa da Espanha, realmente foi... aquela geração eu peguei em 86 no México. Então eu tive o prazer de jogar com o Sócrates. O Sócrates foi um gênio. O Zico foi outro gênio. Falcão, outro gênio. Júnior, outro gênio. Leandro era um camisa 10 jogando de lateral direito. Quer dizer, Moser, zagueiro. Então esses jogadores, para mim, eram jogadores de outro planeta. Então eu tive o privilégio de jogar com eles e aprender com eles, né? Muito, né? Então foram minhas referências, né? Eu, quando moleque, garoto. Que referência você teve, né? Exatamente. Nossa. Referências boas. Jogadores de futebol, principalmente os que se destacam, sempre exerceram uma posição de glamour perante a mídia e a sociedade. Mas vimos muito também aqueles que se perderam pelas drogas. Como era a questão das drogas no seu tempo e o que você sabe sobre esse assunto na atualidade? Sem dúvida nenhuma, infelizmente, eu vi muitos casos, né, de companheiros de profissão se perderem ao longo do caminho por conta das drogas, né? Encurtaram a carreira, grandíssimos jogadores. Encurtaram a carreira em menos de 5 anos, eles estavam parando, falecendo, etc, etc. Então, sem dúvida nenhuma, o jogador de futebol, ele é um ser humano. E o ser humano, ele não é só espiritual, ele também é social, né? Então, nos anos 80, quantos jogadores que eu vi que se envolveram com drogas que não tiveram uma carreira muito curta, né? Porque não tem jeito, o jogador vive do físico, né? Depende do preparo físico, né? Já naquela época, o alto rendimento tinha que prevalecer, porque todos os times tinham grandes jogadores, então o nível era muito alto. Então, eu acho que, infelizmente, eles realmente se perderam no caminho por conta das drogas e, como eu disse, fiquei muito triste, porque eram grandes jogadores. É algo muito triste hoje na sociedade, que a gente via e que a gente vê, né? A questão das drogas, né? Sabe o que acontece? O jogador de futebol, antigamente, ele vivia uma mordomia falsa. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa para lavar o seu carro, outro para comprar a passagem para ele viajar, outro para pagar a conta do seu celular, outro para pagar a sua pensão, outro para pagar o seu aluguel. Quer dizer, então... eu descobri isso quando eu parei de jogar. Quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu sou um cidadão comum, eu quero fazer coisas normais, eu quero ir no mercado, eu quero ir no caixa do banco pagar as minhas contas, minhas despesas, quer dizer, e eu fazia isso com o maior prazer. Eu amo ir no mercado em São Paulo, um mercado mais bonito também, que o outro. Veja, você também não tinha tempo, era jogo, concentração, Exatamente, o jogador acaba virando produto do meio, né, por conta de você fica mais fora de casa do que dentro. Isso. Por conta, né? Time grande, tudo é grande. Inclusive a responsabilidade, o calendário, né? Então, já na oportunidade, o calendário era estressante. Por quê? O Campeonato Brasileiro, a gente ficava, às vezes, uma semana fora. Que ia jogar no Rio, quarta-feira à noite. Depois, sábado, tinha jogo na Paraíba. Direto pra lá. Quer dizer, a gente sair do Rio já é direto. E naquela época não tinha voos diretos. É tudo escala. Parava Rio, Recife,
Paraíba, tô dando um exemplo, mas era Fortaleza, Natal, quer dizer, então Cansaço o cansaço era muito mental, grande, né, quer dizer, então a gente era uma, tipo, de São Paulo para Paraíba, a gente fazia escala no Rio, Rio-Recife, Recife-Paraíba. Eu lembro como se fosse a antiga extinta Transbrasil, Sim. a gente levou 8 horas de viagem. Imagina, Quer dizer, 8 então horas uma viagem de São Paulo a Miami. exatamente. Então, quer dizer, então a gente ficava uma semana fora de casa. Isso era normal no Campeonato Brasileiro. Não dá tempo pra absolutamente nada, né? Hoje percebo que está mudando, mas antigamente o jogador brasileiro não permanecia muitos anos fora do Brasil. O que se devia a isso? Barreira da língua, cultural? Você acha que houve um avanço no lado do trabalho psicológico do jogador para a sua extensão e permanência fora do Brasil? O staff que o cercam ajuda? E por que os nossos técnicos não vingam no exterior? Olha, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que isso é meio relativo, porque, tipo assim, o Toninho Cerezo jogou 12 anos na Itália, né? O Léo Júnior, lateral esquerdo, jogou 8 anos na Itália. Umas exceções, né? É, os gênios, né? Uhum. Eles jogaram muito tempo na Europa, né? Hoje é bem é normal hoje. O jogador faz o Gabigol. O Gabigol não ficou 2 anos na Europa e voltou. Quer dizer, então, tem vários jogadores, exemplos. O Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, ele não ficou 3 anos na Europa e voltou. Leste europeu, porque foi para a Turquia. Então, tem as suas exceções, tanto para bem quanto para mal, entendeu? Eu acredito que o treinador brasileiro, o que eles me falavam já na época, hein? O que eles me falavam, eles diziam assim, o treinador brasileiro, ele não fala 2 idiomas. Fala nem mal, bem o português. Quer dizer, então, a barreira da língua, do idioma, era uma grande barreira para eles, né? Entendeu? Porque o treinador argentino, ele se prepara para treinar na Europa. Assim como o jogador brasileiro se prepara para jogar na Europa. O treinador argentino se prepara para treinar time na Europa. Você pode ver que se você vai... Uma vantagem que ele já fala espanhol, na castelhano, no caso, você entende muito bem. Mas o treinador argentino, ele fala espanhol, ele fala inglês já. Né? Você tem uma ideia, na Sul-América, não precisa ir longe. Você vai Colômbia, Peru, etc, tem mais treinador argentino do que brasileiro. No México, é uma febre de treinador argentino. Quer dizer, então, os treinadores argentinos, eles também estão na frente dos treinadores brasileiros hoje. Haja vista que o nosso campeonato tem 4 ou 5 treinadores argentinos. Corinthians, não, essa que eu ia emendar, Fortaleza, essa pergunta não está aqui na pergunta, mas eu ia emendar. Por que essa febre de jogador estrangeiro no Brasil? Nós não temos mais treinadores aqui, não tem uma safra de bons jogadores. Olha só, tem time no Brasil hoje que tem quase que um time de estrangeiro. Isso é uma vergonha e um tapa na cara para o clube mesmo e para as categorias de base. Sim. Porque um clube grande, um time grande, nas categorias de base que tem estrutura, tem que revelar por ano, no mínimo, 5 jogadores pro profissional. Isso não acontece. Se revela é mais, muito. Por que não está acontecendo mais? Falta de oportunidade? Não, porque, veja bem, hoje... Que mesmo assim, voltando, não muito tempo atrás, no seu tempo, você era o 4º jogador para subir. Miller. Veja bem, hoje não sobe ninguém. Hoje o clube fala assim, eu quero que a categoria de base joga da mesma maneira que joga profissional. Eu acho isso errado. Por quê? Porque na base, você já disse, formação. Sim. Você está se formando, você está aprendendo, você está abrindo, né, crescendo. E nesse processo de crescimento, tipo assim, na base, eu joguei em 4 posições. Eu comecei de meia direita, depois joguei de meia esquerda, depois joguei de volante, depois joguei de atacante. E qual posição você adaptou melhor? E eu me adaptei de atacante. No profissional eu fui jogar de atacante. Sim, mas na base eu joguei em várias posições. Eu quero dizer o seguinte, a base não precisa jogar como joga o profissional. Não, porque ali o treinador está preparando o jogador para o profissional. Sim. Então é importante saber, os clubes saberem disso. E hoje em dia tem essa febre de treinador coach. Tem currículo, fala bonito, é empregado. Então eu sou meio contra isso, por quê? Porque eu acho que os ex-jogadores, que também nesse ponto são preguiçosos, eles têm que se preparar para assumir categoria de base. O Corinthians sabe muito bem isso. O Corinthians, ele prestigia bastante os ex-jogadores. Né? Isso é muito importante.
Santos. Pra você ter uma ideia, o treinador da Holanda, o Van Gaal, até então, na seleção holandesa, todos os seus auxiliares eram ex-jogadores da seleção holandesa. Van Nistelrooy, Culliver, os irmãos De Boer. Mas por competência, né? Sim, claro. Também existe muito jogador que não sabe nada, não sabe passar o que ele colocava na praticidade como jogador, né? O Scaloni, que é atualmente o melhor treinador do mundo, campeão mundial pela Argentina, os seus auxiliares são todos ex-jogadores da Argentina. Pablo Aimar, Samuel. Uma coisa muito importante, né? Saber fazer não quer dizer que você sabe ensinar, você entendeu? Claro. Você pode ter sido um grande jogador, mas talvez se você for um técnico um dia, né? Não sei se você já tentou, me parece que já tentou, pode ter uma barreira de dificuldade aí. Olha, o Falcão, Paulo Roberto Falcão, um gênio de futebol. Joguei com ele na seleção e no São Paulo. O Falcão foi um gênio. Sim. Jogando, até que eu citei aqui, né? E o Falcão não conseguiu, como treinador, passar a sua genialidade para os seus jogadores. Que não depende dele também. Exatamente, né? Mas ele não conseguiu ter uma carreira de sucesso como treinador. E tentou, foi treinador da Seleção Brasileira, foi treinador da América do México, time da América do México, um dos clubes mais ricos do mundo. Porque é o dono da Televisa que banca o América do México. Quer dizer, então, o Falcão como treinador ele não teve sucesso como jogador, que foi um gênio como jogador. Né? Infelizmente, porque ele não conseguiu passar a sua genialidade para os jogadores. Muito se mudou no futebol, principalmente na parte técnica e financeira. Mas, na minha opinião pessoal, antes entregavam um grande espetáculo, sendo que os jogadores não eram tão bem remunerados, e hoje vejo o inverso, pouca entrega e muito dinheiro. Onde foi o divisor e por que disso tudo, ao ponto do futebol árabe oferecerem 400 milhões de dólares pelo Vini Júnior? Veja bem, primeiro a extinção do passe. Hoje não existe mais lei do passe como antigamente. Segundo, o futebol mudou dentro de campo e fora de campo. Dentro mudou para pior e fora mudou para melhor, porque hoje o jogador de time grande é mais bem remunerado. Isso eu acho legal. Ótimo, também acho. E terceiro, a safra, como eu falei. Na década passada, os anos 90, 80, a safra era abundante, era riquíssima. Fora no Brasil também era rico. Aqui, no Brasil. Sim. Ia uma seleção para fora do país jogar mundial, que seja, excursão, ficava duas aqui, do mesmo nível. Era normal isso. E hoje não existe mais isso. Não vai meia para lá. Então, infelizmente, por conta de tudo isso, hoje o jogador dentro de campo, o nosso futebol é pobre tecnicamente. Tecnicamente, o nosso futebol é muito pobre. O Real Madrid veio contratar algum jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, nessa janela agora de transferência? Não. Por quê? Porque não tem. Para eles não tem. Então, por isso que eu falo que o nosso futebol, os jogadores que jogam aqui atualmente, a maioria, é de quinto escalão. Fora o Neymar, quem que você acha que hoje que se destaca? Nossa seleção. Tem o Neymar, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem o quê? O Estevão que está surgindo aí, o Endrick que vai daqui a pouco, né? Mas percebe você na sua dificuldade de... Fala Neymar, depois Vinícius Júnior, depois começa a pescar aqui e ali, sim, sendo que quando você fala da safra passada, rapidamente, abundantemente, você fala 5 jogadores deixando 10, 15 para trás, é realmente uma escassez. Para você ter uma ideia, na Copa de 94, a gente foi tetracampeão, sim, tinha 6 jogadores do São Paulo, que jogavam aqui. Aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, né? Que não no Brasil. Então, para você ver como hoje não vai 2 daqui para a seleção. E eu acho errado o treinador da seleção brasileira, qualquer que seja ele que esteja lá, convocar só jogador que joga fora do país. Porque tem jogador bom aqui que pode jogar na seleção brasileira. Tem o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. O Lucas, que joga pelo São Paulo. Tem o Murilo, que joga do Palmeiras. Tem o Everton, goleiro do Palmeiras. O goleiro do Botafogo, muito grande goleiro. O Luiz Henrique do Botafogo, que para mim é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje. Esses jogadores, eles podem jogar na seleção brasileira perfeitamente. Tem condições. Vamos falar agora da sua transição de jogador de futebol para comentarista. Foi difícil parar de jogar e como é ficar do lado de fora, observando e analisando um futebol tão pobre
em talentos nessa triste atual realidade? Olha, eu me preparei para parar de jogar quando eu completei 30 anos de idade. Eu parei com 39, então eu fiquei 9 anos me preparando para parar, né? Então isso para mim não foi difícil. Eu já havia 9 anos já com a cabeça já fora do campo, né? Então, para mim foi muito fácil essa transição. O comentarista surgiu sim como uma surpresa, porque eu não esperava, né? Quando eu parei de jogar, eu queria morar fora do país, né? Com a minha família. Em que país? Eu queria morar nos Estados Unidos. Mas aí eu pensei bem, falei, não, vou ficar aqui, tá? Aí surgiu o convite da Band para mim comentar a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Eu fui com o Dunga. Depois, em 2007, eu fui para o Sport TV, canal da Globo. Sim, sim. Né? E eu fui, tipo assim, a Band e a Globo, para mim, foi uma escola de preparação. Porque eu errava muito, eu tinha medo da tela, da câmera, né? A câmera me engolia, quer dizer, lógico, né? Nunca tinha feito aquilo. Então eu fiquei 1 ano e meio na Band, fiquei 7 anos no Sport TV, uma escola perfeita. 7 anos? Porque eu errava muito, tinha medo, ficava tímido com a câmera, né? A câmera me engolia. Aí passou-se... Você recebeu muita crítica? Você... Né? Quando você se revela, o inimigo também se revela. Ah, sim. Então, exatamente, né? Entendeu? Então, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Mas eu não ligava pra isso, porque pra mim eu tava de boa, quer dizer. Então, quando eu saí da Globo em 2014, antes da Copa, pedi demissão, fui morar com minha mãe em Mato Grosso, eu queria ficar com ela um pouco. Eu não queria mais saber de televisão. Falei, não quero mais saber, tá, aquela coisa toda. Que Rede Globo também, trabalhar na Globo também tem o pessoal que acha que manda na TV, manda e-mail pra lá, manda aquela coisa toda, tá, enchendo o saco. Bom, aí eu fiquei lá com a minha mãe 2 anos em Campo Grande, depois voltei pra São Paulo. Eu voltei, aí 2016, a TV Gazeta me convidou pra ser comentarista na Gazeta. Então já cheguei na Gazeta, eu engolindo a câmera, quer dizer, diferente, exatamente, né? Mais experiência. Mais experiente, mais tarimbado, já sabendo lidar time com a câmera, da câmera, de falar. Então, isso me foi muito importante. Essas escolas Band e Globo, para mim, foi muito importante. Então, hoje, tô na Gazeta já vai fazer 9 anos esse ano, e tô muito satisfeito, muito feliz, porque programa de debate eu gosto, né? Aquela coisa toda, tá? Então, tá tudo certo. Você é pastor. Como é essa experiência? Os princípios do evangélico não foram conflitantes com a de jogador de futebol, onde o mundo futebolístico que mais se predomina é a vaidade do orgulho, a arrogância, a concupiscência, ou seja, a cobiça pelos bens materiais e sexuais? Na época, isso não te trazia uma sensação de culpa pelo sentimento do pecado? Veja bem, conflitos eles sempre existirão em qualquer área da sociedade, né? Eu penso que por conta do nome que eu já tinha no futebol, né? Eu nunca sofri preconceito, pelo menos ninguém vinha me falar nada assim, tá? Muito pelo contrário, né? As pessoas respeitavam bastante, né? E é claro que eu não ligava, lógico, que me criticassem pelas costas, porque se crucificaram Jesus, imagine eu. Então, acho que para mim foi uma coisa bem assim natural. Eu já jogando pelo Cruzeiro no ano de 98, eu já estava me preparando já para ser pastor, aquela coisa toda, tá? Então eu fiquei mais de 10 anos me preparando, né? Para ser pastor. Não foi da noite pro dia. Então, para mim foi uma coisa assim, bem natural, assim, entendeu? Eu já estava... Me preparei 9 anos para parar de jogar. E nesses 9 anos me preparando para parar, eu já estava me preparando para ser pastor. Então, já era evangélico desde pequeno. Então, para mim essa transição foi muito natural. É indiscutível o seu sucesso dentro das 4 linhas, mas me parece que o mesmo não ocorreu na sua parte financeira. Quais foram suas decisões financeiras mais erradas que te levou a ficar em uma situação delicada? E o que você mudaria hoje com muito mais amadurecimento? Veja bem, é verdade, em 2011 eu quebrei, né, financeiramente falando. E hoje eu vejo o jogador de futebol, ele tem uma estrutura por trás. Não só familiar, mas também de economista, etc.
Eu acho muito bom isso, sabe por quê? Porque eu não tive isso. Eu venci sozinho, eu sofria sozinho. Tinha vezes que eu saía em São Paulo para jantar, eu saía sozinho, nunca tive amigo. Eu tinha amigo de Quem ocasião. cuidava das suas finanças? Porque Não, também era eu mesmo, não tinha ninguém. Por isso que eu te falei. Eu venci sozinho, administrei meu dinheiro sozinho. Só que eu fui preparado para jogar. Eu não fui preparado para administrar o que eu ganhei como jogador. Sim. Entendeu? Então, veja bem, é claro que com a cabeça que eu tenho hoje, acho que todo mundo fala a mesma coisa. Com a cabeça que eu tenho hoje, poxa, eu faria muita coisa diferente com o meu dinheiro, né? Lógico, mas eu acho que aquele momento foi determinante para mim, por quê? Por um lado, eu perdi tudo, mas por outro lado, eu encontrei o tudo, que é Jesus. Então, é importante que a mesma maneira que eu sozinho venci, não soube administrar meu dinheiro e perdi e quebrei, ao mesmo tempo ali eu encontrei um refrigério na minha alma, que é Jesus. Ele me confortou, me fez eu me regenerar, né? Financeiramente falando. Então, para mim, foi assim, ao mesmo tempo que foi frustrante, mas também foi um aprendizado espiritual. Que hoje é o que mais a gente tem em consultório, realmente as pessoas estão chegando cada vez mais frustradas no nosso consultório pelas buscas, né, rápidas, imediatas, da felicidade, externas, né, da felicidade, onde os bens materiais, as buscas externas, se sabe, se eu preciso ter um carro para ser feliz, se eu preciso ter um corpo para ser feliz, se eu preciso ter um emprego e dinheiro para ser feliz, eu preciso ter imóveis, mas a vida não é feita disso, é feita de dificuldades, porque no momento que ele não consegue esses bens externos, materiais, para completar essa outra metade, achando que isso é a felicidade, ele se frustra, e se frustra cada vez mais, tá? Se deprimindo, e com ideações. Realmente o mundo realmente é bem trabalhoso, bem complicado. Eu não tive esse problema de pô, dar um tiro na cabeça, de ficar em depressão, porque, o que eu te falei, eu me refugiei no Evangelho, na igreja, na Bíblia, em Jesus. Isso para mim foi excelente, que eu me cheguei mais... Todo esse processo de dificuldade fez eu me aproximar mais de Deus. Isso para mim foi muito importante. Com a perda do holofote da mídia como jogador, apresentador de televisão e da perda financeira, isso de alguma forma não te levou à depressão, que você acabou de responder aqui? Então, como eu respondi para você, eu conheço essa palavra, mas eu nunca passei por isso, porque para mim, como eu vim de família muito pobre, então para mim, aquele momento, desfrutei bastante do dinheiro, bem verdade, né, de algumas maneiras. Então, para mim foi, como eu te falei, para mim foi... Nesse processo de vida espiritual, a gente tem que provar perdas. As perdas existirão, né? Então, eu sempre digo assim na igreja, que uma frase bonita aqui, Jesus sabe mexer com a gente, né? Ele sabe mexer, como ele mexeu comigo dessa maneira. Então, para mim foi... A gente fala que na infância tem o gordo e o magro de provisão. O magro de provisão é aquela pessoa que nasce numa família mais humilde, né? O gordo de provisão é aquele que realmente... mais abastado, mais abastado, cheio, sabe, de provisões, né? Quer dizer, para você, talvez, quando você chegou magro de provisão, a família bem humilde, subiu e chegou a perder, vamos dizer assim, não foi uma novidade, porque você já sabia qual que era a realidade, você entendeu, da dificuldade, né? Sim, para mim, como eu disse, para mim, a minha reação foi muito de boa, em que sentido? Que... eu já estava na igreja, já estava pastor, cheguei mais perto de Deus. Isso para mim foi tudo muito, muito bom. Então, claro, hoje eu ganho muito menos do que como ganhava como jogador, mas eu sou muito mais feliz. Você não acha que você sempre foi uma pessoa desarmônica emocionalmente, lá atrás, eu digo, com o tempo de jogador? Em consequência disso, pela moção profissional, passou a gastar demasiado, comprando carros, imóveis, objetos de grande valor, sem ter necessidade, afetando até seus relacionamentos, tudo isso talvez por um sentimento contido de um complexo de inferioridade? Não, nunca tive complexo de inferioridade, até porque, você bem disse aí, o ser humano não é feito, não tem que ser medido pelo que ele tem, que ele possui fora.
Ele tem que ser medido pelo que ele é. Mas a pergunta não é a cabeça do Miller hoje, a cabeça do Miller lá atrás, você me entendeu? Como essa compulsão de comprar, sair, mostrar, talvez que tinha, sabe, essa superioridade de mostrar, estava o quê? Escondendo o que? Uma inferioridade que você tinha? Não, eu não penso assim, não. Até porque, na minha época que eu ganhava bem, que eu era rico, lógico, eu gostava de ter o meu carro, normal, me vestir bem, ir nos melhores restaurantes, uma coisa normal. Se tratando de relacionamentos, quantas vezes você foi casado, quantos filhos você tem? Você acha que a razão do fim dos seus relacionamentos tem mais a ver do lado psicoemocional, financeiro ou os dois? Você é casado atualmente? Sou casado atualmente, fui casado 3 vezes, né? Hoje eu estou no 3º casamento, né? Tenho 5 filhos, 3 do primeiro casamento e 2 agora, a Rebeca e o Benjamin, né? Mas os relacionamentos, assim, no meu primeiro casamento eu fui casado por 20 anos com a minha primeira mulher. Outro dia meu colega disse assim, poxa, o primeiro casamento não deu certo? Eu falei assim, lógico que deu certo por 20 anos. Sim, foi o tempo que você ficou casado. Pronto, acabou, respondi para ele. E o segundo casamento? O segundo foi uma coisa bem sem noção minha. Em um mês eu me separei e voltei para a primeira mulher. Você casou, ficou um mês e voltou para a primeira mulher? Isso. Mas assim, no primeiro casamento, eu tenho certeza que deu muito certo, como o meu terceiro agora que está dando muito certo. 20 anos são 20 anos, né? Poxa, 2 décadas. 2 décadas, né? Você já me respondeu anteriormente, mas vou perguntar se já fez terapia. E acha, mas mesmo talvez se você respondeu que não tenha feito, mas acha que através da terapia uma pessoa pode ressignificar suas questões que o incomodam, como a depressão, angústia, ansiedade, por exemplo? Melhorar como um ser humano, resgatando sua autoestima e aumentando sua produtividade? Veja bem, eu não posso comentar de uma coisa que eu não conheço, né? Você é um especialista na área, então eu não posso jamais falar. Mas teria curiosidade de fazer? Sim, eu não tenho medo do desconhecido. Eu acho que quando se mostra o desconhecido, sempre tem coisas boas para conhecer. A gente pode tentar. Sim, claro. Estou à disposição a gente conversar. Tá bom, vamos conversar. Tenho certeza disso. É um processo realmente de grandes mudanças, né? Grande valia. O jogador, desde lá no início da base, já chega sempre com seu emocional bem sobrecarregado, já pelo excesso de responsabilidades que ele carrega, na maioria das vezes, de uma família bem humilde, e ele ser a única esperança de uma vida melhor. Sendo assim, você não acredita que deveria ser criado um programa de apoio de saúde mental para os futuros jogadores, para que eles possam aliviar esse estresse acumulado, ansiedade, aliviando assim suas tensões psicológicas, aumentando o seu rendimento, a cognitiva e a produtividade? Veja bem, a cabeça joga tanto quanto os pés. O jogador na base, quando ele está nessa categoria de base, ele está sendo preparado para o profissional e para as grandes responsabilidades, né? Ele sabe muito bem que ele vira um jogador de futebol, quando se destaca, ele vira um produto do meio, né? Então eu acredito que, como eu disse, como a cabeça joga tanto quanto os pés, sem dúvida nenhuma, um jogador que passa por um problema, um estresse, uma depressão que seja, se ele buscar tratamento, eu vejo que é de grande valia, sem dúvida nenhuma. É importante, sim, porque ele tem que estar... Mas eu digo assim, o acompanhamento desse jogador desde a base, você entendeu? Porque a pergunta assim, em cima assim, ele já vem de um estresse, de uma infância, de uma casa, onde talvez coloque em cima dele toda a responsabilidade para o sucesso, para um futuro sustento de todos, da família, você entendeu? Então esse já vai com esse estresse. Eu estou dizendo assim, desde da base, do pré, realmente, assim, já um acompanhamento psicológico, para ele ter um reforço psicológico, mesmo como você fala, um reforço físico, mesma coisa psicológico, tá? Não esperando ele chegar no estresse, mais estressado ainda da responsabilidade, que ele vai ter uma outra responsabilidade, outro estresse do resultado, para que ele possa, então, chegar a um psicólogo, um psicanalista, entendeu? Na minha época, isso não tinha nada a ver, porque a gente nunca passou por isso e tive eu e grandes jogadores aí que se destacaram mundialmente. Hoje, sim. Hoje eu concordo, porque hoje na televisão já passa jogos da Sub-17, Sub-20,
né? Então hoje já tem uma grande pressão para o jogador das categorias de base, antes de chegar no profissional. Então é importante, eu sempre falo isso quando eu vou em categorias de base, eu sempre falo isso, que é importante não queimar etapa com o jogador, porque ele está no processo de formação. Então os processos são importantes na vida, seja social e também profissional de um jogador de futebol. Então essas categorias de base de hoje, os times grandes principalmente, têm psicólogos, né? Já tem. Então já tem um acompanhamento já com a psicóloga, né? Então acho que a estrutura hoje, né, nesse ponto, nas categorias de base, sendo nenhuma que é muito boa. Na minha época não tinha nada disso. Mas acho que cada um no seu momento, né? Perfeito. Me fala sobre o Milha de hoje. O que é felicidade para você? Você é feliz? E se pudesse hoje, adulto, se encontrar com o Milha criança, sonhador, querendo ser jogador de futebol, que conselhos você daria para ele? E para as outras crianças sonhadoras? Olha só, eu não tenho felicidade, eu tenho alegria. Segunda coisa, se o Miller, lá de Campo Grande, aquele garotão, aquele molecote, se encontrasse com o Miller hoje, com certeza ele falaria pro Miller assim, volta às suas origens, porque todas as vezes que eu ia para Campo Grande, eu não queria voltar mais. Porque lá eu chegava no meu comum mundo, eu via onde eu jogava bola, onde moravam os meus amigos, onde eu ficava com os meus companheiros de infância, onde eu comia chipa com café com minha mãe. Quer dizer, então acho que o Miller criança falaria pro Miller atual, volta para suas origens. Porque acho que todo mundo, de alguma maneira, em algum momento da vida, tem que se reencontrar com o seu passado. Com se encontrar, fazer esse encontro desse ser, desse consciente com o inconsciente, desse self interior, entendeu? Esse ser da humildade, talvez seja esse ter a passar para nós. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho importante isso, né? Essa análise introspectiva, acho que todos têm que fazer. Miller, muito obrigado novamente pela entrevista. Obrigado a todos que nos acompanham. Hoje em nossas redes sociais somos mais de 100 mil pessoas que nos assistem em todas as nossas redes combinadas. Muito obrigado mesmo, muito honrado a sua presença. Eu que agradeço. Até mais.